Hoje vamos falar sobre equações quadráticas. Uma equação na incógnita x, ela é chamada de equação quadrática se ela puder ser colocada na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, tá? Onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Se a for igual a zero, a gente tem uma equação linear, né? Porque se a aqui for zero, a gente tem bx mais c igual a zero, uma equação linear. Quando b é zero ou c é zero, a gente vai dizer que essa equação ela é incompleta. Essa equação quadrática ela é incompleta, tá? Bom, vamos ver aqui, ó. Caso c seja igual a zero. A equação quadrática ela vai ser dessa forma, ó, ax2 mais bx igual a zero, ok? O que eu posso fazer aqui? Ó? Perceba que eu tenho x tanto nesse termo, que o x está ao quadrado, quanto nesse termo. Então, eu posso pôr o x em evidência. Então, isso resulta nessa equação, x vezes ax mais b igual a zero, tá? Detalhe, né? Isso aqui é um produto de x por uma soma e resulta em zero. Para isso ser verdadeiro, nós temos que acontecer duas coisas. Primeira, ou o próprio x é zero, porque zero vezes qualquer coisa dá zero, ou essa soma ax mais b tem que ser igual a zero. Se essa soma, ó, ax mais b igual a zero, para isso ser zero, né? Se eu tenho essa equação, perceba que é uma equação linear, né? O resultado de x aqui vai ser, então, menos b sobre a, tá? Então, quando eu tenho uma equação quadrática incompleta, na qual c é igual a zero, a gente vai ter que x vale zero, né? A solução da equação quadrática vai ser x igual a zero, ou x igual a menos b sobre a, tá? No segundo caso, né, caso b seja igual a zero, nós vamos ter uma equação incompleta dessa forma ou dessa forma, tá? Primeiro, ax ao quadrado menos c igual a zero. Nesse caso, para termos encontrarmos as soluções, basta nós usarmos o que nós já aprendemos lá no vídeo anterior, as operações elementares, né? Então, no caso, eu posso somar, dividir, somar, subtrair, dividir, multiplicar de ambos os lados, eu também posso tirar a raiz quadrada, elevar a potência e tudo mais aqui no caso, né? Então, ó, vou encontrar uma equação equivalente a essa. Então, vou somar c de ambos os lados da equação, ó. Então, ax quadrado menos c mais c, vou zerar aqui o c. E aí, como eu somei 0 mais c do outro lado da equação, fiquei com c. Vou dividir, agora eu tenho uma equação equivalente, né? Aqui ela está omissa, né? Eu não fiz passo a passo. Eu divido daí ambos os lados por a, eu vou ter que ax ao quadrado sobre a dá x ao quadrado, e o outro lado vai ficar c sobre a, tá? O que eu tenho que fazer agora? Né? Eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Porque a raiz quadrada de x ao quadrado vai me dar x, e a raiz quadrada de c sobre a eu consigo encontrar, né? Porque isso aqui ó, são números reais, ok? Positivos. Então, tirando a raiz de ambos os lados, a gente chega que x é mais ou menos a raiz quadrada de c sobre a, tá? Então, quando eu tenho uma equação quadrática incompleta com b igual a zero, né, e c negativo, a solução vai ser mais ou menos raiz quadrada de c sobre a. Agora, quando c é positivo, ó, nesse caso aqui, quando c é positivo, nós não vamos ter solução nos reais. Por quê? Quando nós fazemos o processo, né, de deixar aqui, encontrar uma equação equivalente que seja óbvia, o primeiro passo seria aqui, ó, subtrair c de ambos os lados, né, da equação. Então, ficaria ax quadrado menos c, mais c vai dar zero, e do outro lado, 0 menos c vai dar menos c. O que a gente faz depois? Né? Divide ambos os lados por a. Então, ax ao quadrado sobre a, x ao quadrado, menos c sobre a menos c sobre a. Agora, ó, não tem o que eu fazer mais aqui, porque eu não consigo tirar a raiz quadrada de ambos os lados, né? Porque, vejam, aqui esse cara aqui, ele é negativo. Então, eu não consigo encontrar solução, né, nos números reais. Vai ter lá nos números complexos, mas aí é outra conversa, né? Então, uma equação quadrática incompleta, ela pode ter, se c for zero, ela tem a solução que x é igual a zero ou x é igual a menos b sobre a. Caso b seja zero e c negativo, nós temos que a solução é x é mais ou menos a raiz quadrada de c sobre a.
E caso B seja zero e C seja positivo, não temos solução nos números reais, porque ó, não dá para calcular a raiz quadrada aqui de número negativo. Tudo bem? Bom, vamos agora ver, para dar continuidade, né? Eu quero desvincular uma ideia que é criada no imaginário do brasileiro a respeito da fórmula de Bhaskara. Eu vou falar sobre isso depois, tá? Antes da gente encontrarmos uma forma de resolver uma equação completa, uma equação quadrática completa, primeiro nós vamos trabalhar um pouco com o que eu estou chamando aqui ó, de arte de completar quadrados, né? Resolver equações do segundo grau é nada mais do que uma arte de completar quadrado. Então, por isso, aquilo que eu tenho comentado, né? A importância de ter toda a parte de produtos notáveis bem afiadinho, tá? Então, vamos primeiro entender o que é esse negócio aí de completar quadrado que eu estou falando. Vamos começar com um exemplo. Vocês vão ver no decorrer do exemplo, vocês vão entender o que eu estou querendo fazer, tá? Vamos imaginar, vamos pegar essa expressão aqui, ó, uma equação incompleta com C sendo igual a zero, tá? Vamos imaginar que por algum motivo, que ainda não sei qual, né, eu tenho de transformar essa expressão x² mais 7 em algo dessa forma aqui, ó. X mais m ao quadrado mais m. Então vamos supor, eu tenho que transformar esse cara numa coisa desse jeito aqui, ó, de x mais m ao quadrado mais m. Com m e n números que nós vamos determinar. Ok? Então, m e n são números que eu vou procurar. Tá? Bom, se eu quero transformar algo, né, essa expressão nesta, eu quero dizer que essa expressão é igual a essa. Ou seja, que nós temos aqui uma identidade. Essa expressão é igual a essa. Tá? Então, nós igualamos aqui as duas. O que nós vamos fazer? Ó, percebam que aqui eu posso abrir essa soma ao quadrado aqui. Tá? Então, nós vamos abrir ela. Então, como vai ficar? Esse lado mantém, do outro lado vai ficar o primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Mais n, que o n já estava aqui. Tá? Bom, olhando aqui, ó, não dá para juntar nada. Então, o que nós vamos fazer? Lembrando, né? Aqui, a gente está tentando descobrir quem é m e n. Tá? Quem é o m e n que vai fazer eu transformar essa expressão em algo dessa, né? Com m e n números reais. Tá? O que nós vamos fazer? Ó? Vamos igualar os coeficientes de x. Porque, ó, se isso aqui é igual a isso aqui, significa que os coeficientes de x são iguais. Tá? Então, olha só. Qual é o coeficiente de x ao quadrado aqui? Ó? Esse coeficiente é 1. Ó, qual é o coeficiente desse termo do x ao quadrado aqui? Ó? É 1. Maravilha. Então, os dois já estão iguais. Se essa expressão é igual, o coeficiente de 7x vai ser igual ao coeficiente de 2mx. Ok? Em outras palavras, ó, o coeficiente aqui 7 vai ser igual a 2m, que é o coeficiente de x. Certo? Então, a gente vai ter ó, que 7 é igual a 2m. Então, 7 é igual a 2m. Ok? Porque a gente está olhando para os coeficientes. Tá? Porque, veja bem, a gente não quer achar o valor de x, a gente quer descobrir quem é m e n. Ok? Então, vamos olhar pelos coeficientes. Então, o coeficiente desse cara tem que ser igual ao coeficiente desse cara, porque eles são os termos aí de cada expressão que é a que acompanha o x. Tá? Bom, se 7 é igual a 2m, ó, resolvendo aqui essa equaçãozinha simples, a gente chega que m é igual a 7 sobre 2. Ok? Bom, se esse coeficiente aqui é igual a esse, ok. Se esse coeficiente é igual a esse cara que sobrou ó, são os termos que não acompanham a parte literal. Quem é o termo que não acompanha a parte literal desse lado aqui dessa equação? Na verdade, da identidade. Né? É zero. Ou seja, significa que, não é? Os termos C aqui não é zero, que a gente viu, ó. O termo C aqui é zero. Ou seja, então, esse cara aqui é o nosso C. Então, o M2 mais N é igual a zero. Ó, olha lá, ó. M2 mais N é igual a zero. Só que M a gente já sabe quem é. M é 7 sobre 2. Então, eu vou trocar aqui o M por 7 sobre 2. Tá? Então, a gente cai que 0 é igual a 7 sobre 2 ao quadrado mais M. Elevando aqui, ó, 7 sobre 2 ao quadrado, isso resulta em 49 sobre 4, tá? Para encontrar a expressão mais óbvia, né, eu vou
subtrair 49 quartos de ambos os lados, né? Porque, ó, 7 ao quadrado, 49. 2 ao quadrado, 4. Então, eu subtraio 49 quartos de ambos os lados. Isso resulta que n é menos 49 sobre 4, tá? Portanto, ó, eu consigo agora escrever essa expressão, x ao quadrado mais 7x, como sendo 7 mais, x mais 7 sobre 2 ao quadrado menos 49 sobre 4. Ou seja, eu descobri quem é o m e o n que eu queria encontrar, né? Você está falando, professor, mas por que razão eu quero transformar essa expressão numa coisa dessa? Para quê? Calma que nós vamos chegando lá, né? Vamos entender. Vamos aprender primeiro como fazer, depois nós vamos entender o porquê, né? Ok? Então, olha, consegui transformar essa expressão aqui como a soma de x e um número real ao quadrado menos um número real, tá bom? O que nós acabamos de fazer? O nome é feio mesmo, né? Nós acabamos de realizar um processo de completação de quadrado. Completação, nome feio, né? Acabamos de realizar um processo de completação de quadrados, ok? Agora a gente vai abreviar esse procedimento, tá? E se eu quero trabalhar com uma expressão genérica, né? X quadrado mais kx, né? Vamos supor que eu quero transformar x quadrado mais kx em algo do tipo x mais m ao quadrado mais m, tá? O que eu tenho que fazer? Isso que nós vamos ver agora, tá? Vamos descobrir uma forma de abreviar esse procedimento. Bom, eu vou começar chamando essa expressão aqui de y, tá bom? Vou começar chamando a expressão, ó, x quadrado mais kx, tá vendo? É uma forma genérica para essa, para uma específica, tá? Foi o que a gente fez anteriormente. Vou começar chamando ela de y. Então, y, vou tomar aqui, ó, y sendo x quadrado mais kx. O que nós vamos começar fazendo? Vamos começar dividindo o coeficiente k, vamos dividir aqui, ó, coeficiente k por 2, para a gente obter k sobre 2. E a gente vai somar k sobre 2 ao quadrado de ambos os lados da equação. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pegando aqui o termo k, dividir ele por 2, elevar ele ao quadrado e somar de ambos os lados da equação. Então, isso aqui vai me resultar, ó. Então, aqui, ó, vou somar em y mais k sobre 2 ao quadrado, ó. Tá aqui, ó. Y mais k sobre 2 ao quadrado. E vou somar desse outro lado aqui da expressão também, ó. K mais kx mais k sobre 2 ao quadrado. Você vai falar assim, professor, mas por que você fez isso? Isso é um macetezinho para a gente descobrir, para a gente poder transformar essa expressão aqui num quadrado perfeito. Olha para você ver, aplicando lá o que a gente já aprendeu de produtos notáveis, ó, essa expressão aqui, ó, adicionada ao k sobre 2 ao quadrado, é um quadrado perfeito. Ó. Raiz do primeiro dá x. Raiz do segundo dá k sobre 2. Multiplica um pela outra, dá kx sobre 2. Dobra isso. Kx sobre 2 vezes 2 dá kx. Olha, é exatamente o termo central. Tá? Se isso aqui, então, é um produto notável, é um quadrado perfeito, eu posso escrever ele da forma x, que seria, né, ó, a raiz do primeiro mais a raiz do segundo ao quadrado. A raiz do terceiro, perdão. Raiz do primeiro mais a raiz do terceiro ao quadrado. Ó. Tenho aqui um quadrado perfeito. K mais K sobre 2 ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Ó, eu posso pegar e subtrair K sobre 2 ao quadrado de ambos os lados da equação, de forma para deixar o y sozinho. Tá? Então, ó, vou subtrair K sobre 2 ao quadrado de ambos os lados da equação. Ó. Tirando daqui, y mais k sobre 2 ao quadrado menos k sobre 2 ao quadrado resulta só em y. Aqui do outro lado, ó, vou subtrair k sobre 2 ao quadrado. Isso vai me dar o quê? X mais k sobre 2 ao quadrado menos k sobre 2 ao quadrado. Ok? Então, olha, eu consegui transformar esta expressão em algo desse jeito. X mais alguma coisa ao quadrado menos outra coisa. Que é semelhante ao que a gente fez aqui, ó. Semelhante ao que nós fizemos aqui, ó. Transformamos essa expressão em particular numa expressão desse jeito aqui, tá? Isso aqui nada mais é uma forma mais prática de se fazer, né? Então, ó, portanto,
y igual a x2 mais kx, y igual a x2 mais kx é igual a x2 mais k sobre 2 ao quadrado menos k sobre 2 ao quadrado, ó, ou seja, é igual a isso aqui, né? O que que nós acabamos de fazer? Ó? Isso aqui é como se for, eu posso fazer isso para qualquer kx pertencente aos reais. Então, é óbvio, se eu esquecer, eu posso fazer esse procedimento aqui, né, que a gente fez para esse cara em particular. Mas caso eu lembre do processo, né, que é isso que é interessante, você saber o processo inteiro, eu consigo, eu encontrei uma fórmula para fazer essa completação de quadrado. Né? Qual é essa fórmula? Toda a expressão incompleta da forma x2 mais kx, ela pode ser escrita como k mais k sobre 2 ao quadrado menos k sobre 2 ao quadrado. Né? Então, quer dizer, para qualquer expressão agora nesse formato, a gente tem um procedimento, uma fórmula para se fazer isso. É óbvio, né? Abrindo aqui os parênteses de novo, né? Vou até voltar aqui a câmera para mim. É importante você entender sempre o processo, tá? Não é só sair aplicando a fórmula, mas entender o processo de como chegou nessa fórmula, tá? Bom, vamos ver um exemplo? Vamos lá. Vamos completar agora, usando essa técnica, né? Vamos completar os quadrados em x2 mais 7x, que é o exemplo que a gente fez aqui atrás, né? Aqui a gente usou uma estratégia algébrica e conseguimos encontrar quem era, no caso, o m e o n, que fazia a completação dos quadrados. Mas vamos usar esse procedimento que a gente fez, né? Para ver se funciona. Bom, vamos lá. Então, vou pegar e escrever x2 mais 7x como y igual a x2 mais 7x, tá? A gente vai pegar, então, o coeficiente de x, a gente divide ele por 2 e escreve ele diretamente naquela expressão que a gente viu. Não foi isso que nós fizemos? Então, ó, o coeficiente aqui é 7, vou dividir ele por 2. Então, lembra na expressão lá do asterisco? Ó, então, aqui é o 7, ó, vai ficar y igual a x2 mais 7x, vai ser x mais 7 sobre 2 ao quadrado, menos 7 sobre 2 ao quadrado. 7 sobre 2 ao quadrado é 49 quartos. Ó. Percebam que a gente facilmente chega no mesmo resultado que a gente encontrou fazendo todos esses cálculos algébricos aqui. Ó. Então, basicamente, é só fazer o quê? Basicamente, eu divido o coeficiente de x por 2, né? E eu subtraio ele ao quadrado e eu faço de ambos os lados, foi o que nós fizemos lá, né? E aí eu faço ele, ó, acompanhando aqui o x dentro da potência. O detalhe é o seguinte, ó, por que a gente fez isso? Né? Por que é k sobre 2 ao quadrado? Lembra que eu expliquei aqui, ó, é para a gente cair automaticamente num quadrado perfeito, tá bom? Vamos ver mais um exemplo, ó. E se eu pego uma expressão que o x quadrado aqui, ó, que o cara que acompanha o x, coeficiente x, é negativo. Mesmo processo, é só você lembrar, né, que a gente já viu lá no conjuntos numéricos, que uma subtração nada mais é do que uma soma com um número negativo, né? Então, x2 menos 8x nada mais é do que x2 mais menos 8x, né? Então, isso vai me resultar em quê? Que o termo aqui, ó, dentro do parênteses vai ser negativo, ó, porque aqui, ó, em asterisco, na forma que a gente achou, ó, o cara é positivo, porque aqui é positivo. Ó. Então, ele é positivo, tá? E aqui também o cara vai ser negativo. No fim das contas, aqui não importa, porque ele está ao quadrado, automaticamente vai ser positivo, né? Então, vamos fazer aí para essa expressão. Então, olha, y igual a x2 menos 8x, vou dividir aqui por 2, colocar ele aqui dentro do... Ops, aqui não tem esse quadrado, gente, ó. Ei, Guilherme, ó. Espera aí que eu vou apagar. Pronto, né? Então, aqui, no exemplo, x2 menos 8x, pensando lá na forma que a gente desenvolveu, né? Isso vai ficar... vou olhando aqui para o quociente, ó, menos 8x. Então, eu vou dividir ele por 2. E vou dividir ele por 2 aqui também, ó. Tá? Aqui no caso, 8 sobre 2, 4, ó, menos 8 sobre 2, menos 4. Menos 4 ao quadrado dá 16. Então, olha, completação dessa expressão, ó, x2 menos 8x, resultou em x menos 4 ao quadrado menos 16. Tá bom? Então, veja, a fórmula que a gente fez funciona para quando aqui o coeficiente do x é positivo,
para quando ele é negativo. E vamos ver mais um exemplo aqui, ó, para quando o coeficiente do x², ó, é diferente de 1. Porque nós fizemos aqui um esquema, ó, que olha, o coeficiente do x² aqui era 1. O coeficiente do x² aqui era 1. Dos exemplos também, né? Mas e caso o coeficiente do x² for diferente do 1? Aí é bem simples também, né? Ó, vamos pensar aqui nesse caso, ó, y igual a menos 3x² mais x. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o menos 3 em evidência. Ah, é, professor, mas não tem menos 3 aqui, ó. Não, não tem, mas eu posso muito bem colocar o menos 3 em evidência da seguinte forma, ó. Transformar isso aqui de forma que fique, ó, menos 3 que multiplica x², ok? x² aí, se eu fizer aqui a distributiva, volta para menos 3x², que multiplica menos 1/3 de x. Por que menos 1/3? Se eu fizer, ó, menos 3 vezes menos 1/3, isso aqui vai me resultar em 1 positivo. Então, embora o 3 não esteja aqui, né, eu posso colocar ele em evidência dessa forma. De forma que, quando eu faço aqui a distributiva, ó, por menos 1/3 de x, isso aqui resulte em x, né, ou seja, em coeficiente 1. Ok? Então, olha só, então coloco o menos 3 aqui em evidência. Perceba que agora eu caio aqui, ó, na expressão da forma que a gente já aprendeu como que funciona, né? Então, continua aqui o menos 3 em evidência. Como que eu faço a completação do quadrado nesse caso? Então, eu vou dividir esse cara por 2, ó, menos 1/3 dividido por 2 é menos 1/6, ok? Nunca se esqueçam disso. Então, menos 1/3 sobre 2 é menos 1/6. Lembra? A gente já viu lá na aula de conjuntos numéricos, tá? Então, isso vai ficar lá na forma que a gente viu. Aqui, ó, de novo tem x². Espera aí que eu vou apagar. Pronto. Sabe o que é isso, gente? É canseira. Então, olha só. Então, aí aqui vai ficar x menos 1/6 ao quadrado menos 1/6 ao quadrado, né? Aí, fazendo aqui a continha, ó, menos 1/6 ao quadrado dá 1/36. Então, fazendo a completação do quadrado, ó, dessa expressão, isso vai resultar em menos 3, que multiplica x menos 1/6 ao quadrado menos 1 sobre 36. Ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Eu vou passar mais um vídeo, né, de continuação, né? Antes disso, eu quero que vocês resolvam esses exercícios, né? Usando essas técnicas aí que a gente aprendeu, né, de forma mais específica aqui, usando a versão abreviada do procedimento, eu quero que vocês completem os seguintes quadrados, tá? Então, deixei aqui 5 para vocês estarem fazendo. Lembrando que vocês vão postar todos esses exercícios que eu peço no vídeo, vocês postam lá no Moodle. Eu vou deixar um campozinho específico lá, ok? Então, trabalhem nesses 5 e a gente já vai lá para o próximo vídeo para continuar a aula.